A gente atualiza agora as informações sobre os protestos que tomaram conta de várias cidades francesas agora à noite. Apenas em Paris são pelo menos 258 pessoas detidas até agora. Um cenário de destruição na capital francesa. Vamos conversar ao vivo com a nossa correspondente na Europa, Cecília Malan, que tem todas as informações. Cecília, bom dia. Bom dia, Kovalik. Bom dia a todos. Os confrontos foram extremamente violentos. Os manifestantes repetiam a frase "ça va péter", que significa "a coisa vai explodir". E explodiu de fato. Os protestos tomaram conta de vários bairros da capital francesa. A polícia disparou gás lacrimogênio e canhões d'água para dispersar a multidão. Carros foram incendiados junto com pilhas de lixo que se acumularam pelas ruas por causa da greve recente dos garis. As manifestações se intensificaram e se tornaram muito violentas logo depois do presidente Emmanuel Macron acionar um dispositivo especial previsto na Constituição para conseguir a aprovação do seu projeto de lei para aumentar a idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 anos, o que é ainda abaixo da média da União Europeia. Essa reforma já tinha sido aprovada no Senado, mas ainda faltava ser votada pela Assembleia Nacional, que é a outra casa do parlamento francês. Ao longo da semana, a gente acompanhou que a tramitação dessa reforma já tinha provocado a paralisação de diferentes categorias e conflitos com as forças de segurança. Agora à noite, com essa estratégia adotada por Macron, a situação realmente saiu do controle. Também houve manifestações violentas em outras cidades, como Nantes. O próprio parlamento francês foi contra a atitude adotada pelo presidente francês. Vamos ver mais detalhes agora na reportagem do Murilo Salviano. Mesdames et messieurs les députés. Entre aplausos e vaias, num discurso conturbado, a primeira-ministra da França anunciou a manobra constitucional. Não podemos contar com a sorte sobre o futuro das nossas aposentadorias. Essa reforma é necessária, disse Elisabeth Borne. Na tribuna, ela representa o governo do presidente Emmanuel Macron. A reforma da Previdência propõe um aumento da idade mínima de 62 para 64 anos para ter acesso à integralidade do benefício. O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado, mas havia um temor de que não houvesse maioria na outra casa do parlamento, a Assembleia Nacional. Com a autorização do Conselho de Ministros, o governo decidiu acionar um artigo da Constituição que permite que um texto seja aprovado sem votação. Parlamentares de diferentes partidos se uniram em gritos contra a medida. As ruas de Paris foram tomadas por protestos. Trabalhadores e estudantes criticaram o uso do dispositivo e as mudanças no sistema previdenciário. A gente vive numa democracia. Acionar o artigo 49 não faz o menor sentido, diz esse homem. A população mundial está envelhecendo, está vivendo mais. E isso tem obrigado vários países a ajustarem o sistema previdenciário. Na França, o desafio é ainda maior. A expectativa é de que nas próximas 2 décadas, 1/3 dos franceses tenha mais de 60 anos de idade. Uma reforma é necessária, avalia esse economista francês, mas não nos moldes em que foi aprovada, sem debate e sem votação. Ele afirma que os gastos com a Previdência no país correspondem hoje a 14% do PIB. O sistema está deficitário e existe uma pressão fiscal para equilibrar as contas públicas. O presidente Emmanuel Macron já disse que a França enfrentaria um grande risco financeiro sem mudanças na Previdência. Com a manobra no parlamento, transferiu o risco para si. Resta agora saber qual será o custo político dessa jogada. E a gente continua acompanhando, qualquer novidade a Cecília traz para a gente. Agora, Cecília, trocando de assunto, numa decisão inédita desde o começo da guerra da Ucrânia, a Polônia confirmou que vai enviar caças para a Ucrânia. Agora, outros países que integram a aliança militar do Ocidente decidem se vão seguir o mesmo caminho. Conta para a gente, por favor.
Bom, a primeira-ministra da Dinamarca já afirmou que o país está discutindo, Kovalik, com outras nações ocidentais se é o momento certo de seguir o exemplo da Polônia e garantiu que está aberta e preparada para adotar o mesmo posicionamento. A Eslováquia também estuda o envio de caças. Até agora, nenhum país ocidental aceitou fazer isso por temer uma escalada de guerra com a Rússia. O presidente polonês disse em Varsóvia que iria enviar, por enquanto, apenas 4 caças MiG-29 de fabricação soviética. A Polônia tem uma frota com 28 desses modelos herdados dos tempos em que fazia parte do bloco comunista do leste europeu. O primeiro-ministro do país disse que as entregas poderiam ser feitas em 4 a 6 semanas. Esse anúncio pode ser comparável à decisão dos Estados Unidos e da OTAN de mandar tanques modernos para a Ucrânia. Até agora, a Rússia não se manifestou sobre a decisão polonesa. E eu vou mudar de assunto agora para encerrar a nossa conversa falando sobre uma notícia que chega da Nova Zelândia. O parlamento de lá decidiu banir o TikTok de todos os celulares de trabalho dos funcionários do governo. A medida foi adotada logo depois do Reino Unido anunciar a mesma decisão. Canadá, Bélgica, a Comissão Europeia e os Estados Unidos também adotaram a mesma postura. A Casa Branca ameaçou banir o TikTok de todo o território americano, a não ser que o aplicativo se torne independente de sua empresa mãe da China. O TikTok é um aplicativo de compartilhamento de vídeos de propriedade da empresa chinesa ByteDance. Assim como outras redes sociais, como Twitter e Instagram, o TikTok coleta grandes quantidades de dados biométricos e de localização dos seus milhões de usuários. E países ocidentais acreditam que esses dados podem acabar nas mãos do governo chinês. O Ministério das Relações Exteriores da China declarou que não há nenhuma evidência de que o aplicativo represente uma ameaça e que tudo não passa de uma competição comercial, já que o número de usuários cresce mais do que os concorrentes. É uma boa discussão. Kovalik. Obrigado, Cecília. Bom fim de semana para você. Mas qualquer novidade aí, principalmente da França, por favor, avisa a gente. Até mais.